Em Mateus 14, encontramos Jesus entrando num barco para se dirigir a um lugar deserto, onde poderia ficar a sós. Ele tinha acabado de ser informado de que João Batista fora decapitado e enterrado. E agora estava tão emocionado por essa notícia que achou necessário ficar sozinho e orar. Porém, quando as multidões ouviram que Jesus estava partindo, vieram das cidades seguindo-o por terra. Mateus 14:13. Imagine Cristo elevando o olhar e vendo milhares de pessoas vindo em direção a ele, de todas as direções, com todos os tipos de estado físico. Os enfermos estavam sendo levados em macas ou sobre rodas em direção a ele. Cegos sendo guiados, em meio à multidão, e os coxos mancavam sobre bengalas e muletas improvisadas. Todos estavam desesperados para chegar perto, em busca do toque curativo da única pessoa que poderia fazê-lo. Qual foi a reação de Cristo a essa incrível cena? Desembarcando, viu Jesus uma grande multidão, compadeceu-se dela e curou-os, seus enfermos. 14:14. Se você estivesse lá naquele dia observando das encostas, ficaria assombrado com os acontecimentos que se desdobravam à frente. Mãos retorcidas eram corrigidas, pernas tortas se alinhavam, ouvidos surdos eram abertos, línguas mudas subitamente gritavam louvores a Deus. Ver e ouvir tudo isso seria algo impressionante. Ainda assim, ao fim desse dia incrível, depois de realizar todos esses milagres de cura, Jesus decidiu alimentar as multidões. Lemos que se tratava de uma multidão de 5.000 pessoas, sem incluir as mulheres e as crianças presentes. E para alimentar todos, Jesus pegou 5 pães e 2 peixes secos, orou sobre eles e começou a parti-los em pedaços para serem servidos às pessoas. Cestos e mais cestos foram cheios com alimento que rapidamente se multiplicava. E de algum modo, à medida que os discípulos o distribuíam à multidão, a comida simplesmente continuava aumentando. Ao fim dessa refeição em massa, todos no grupo haviam comido até ficarem cheios, e os discípulos acabaram trazendo 12 cestos de pedaços que foram deixados. Coloque-se na cena, como parte da multidão. Daquele dia tente imaginar. Você acaba de testemunhar cura após cura, milagre após milagre, maravilhas incríveis uma após a outra. Você não acha que depois de um dia desses você estaria de joelhos louvando a Deus? Não estaria dizendo para si próprio, nunca mais duvidarei do poder curativo e milagroso de Cristo? E então, após testemunhar todas essas maravilhas, você teria assistido à milagrosa alimentação de mais de 5.000 pessoas. Você estaria inteiramente abismado, maravilhado, pensando, o que o Senhor fez hoje é inacreditável. Isso fortaleceu a minha fé. Daqui para frente, vou praticar uma fé inabalável. Mais tarde, depois dos acontecimentos impressionantes desse dia, você vê Jesus compelindo os discípulos a entrarem rapidamente no barco, dizendo: vamos com o barco até o outro lado. Mateus 14:22. Em grego, a palavra para compelindo aqui quer dizer incitando, seja pedindo, forçando ou persuadindo. Jesus insistiu com os discípulos usando dos termos mais fortes. Irmãos, entrem já no barco. Agora. Ele dispensaria a multidão e encontraria os discípulos mais tarde. Ora, o tempo todo Jesus estava lendo o pensamento dos discípulos. Sabia que eles não estavam entendendo o que acontecia aquele dia. A mensagem dos milagres ainda não se gravara em seus corações e mentes. E as dúvidas ainda os importunava. Ao zarparem da praia, me pergunto se Jesus não meneou a cabeça espantado, ferido pela fragilidade da fé destes que a tudo haviam assistido. O que Jesus teria de fazer para levar seus discípulos a uma fé inabalável? Jesus realmente teria de caminhar sobre as águas para acordar os discípulos? Claro, foi exatamente o que Cristo fez. E rompeu a tempestade, o barco em agitação. E foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. 14:25.
Quando seus discípulos o viram, não acreditaram nos próprios olhos. Em verdade, acharam que era um fantasma. Pensaram tratar-se de um fantasma e gritaram, pois todos ficaram aterrados à vista dele. Marcos 6, 49 e 50. Mas Jesus diz para não se amedrontarem, e subiu para o barco para estar com eles, e o vento cessou. Ficaram entre si atônitos. Guinness 6,51. Só nesse ponto vemos alguma semelhança de fé crescendo nos discípulos. E os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente és filho de Deus. Mateus 14:33. Ao ler isso, suspiramos de alívio, achando: finalmente eles entenderam. Creem no poder que Cristo tinha em operar milagres. Os milagres finalmente começaram a se gravar, e um alicerce de fé está sendo edificado neles. Agora estão preparados para enfrentarem qualquer provação, com fé inabalável, mas não era o caso. Marcos sugere que esse não foi um momento definido de fé para todos eles. Ficaram entre si atônitos, porque não haviam compreendido o milagre dos pães. Antes, o seu coração estava endurecido. Marcos 6:52. Em grego, a palavra endurecido aqui significa pele grossa e calejada. Segundo Marcos, os discípulos perderam totalmente o significado da mensagem dos pães e peixes. Essa é uma afirmação muito significativa, pois tem tudo a ver com a confiança em Deus. Lembre-se, esses eram homens que amavam profundamente o Senhor e prontamente criam que ele poderia operar milagres para os outros. Não tinham o menor problema em aceitar as maravilhas que Jesus promovia para a multidão, mas não podiam crer que Cristo faria o mesmo por eles. Quando chegou a hora de crerem nele para a operação de milagres em sua própria crise, algo importante estava faltando. É possível dizer: creio que Deus pode fazer o impossível, e ainda assim ser tão endurecido, calejado, que o Senhor não consegue transpor. Podemos nos tornar tão calejados com dúvidas que a verdade deixa de ser gravada por nós. Por exemplo, com o passar dos anos podemos nos tornar endurecidos pelas provações, sofrimentos, medos, dúvidas e desapontamentos em grandes quantidades. Em Mateus 15, lemos de um outro ajuntamento de pessoas, quando mais foram milagrosamente curados e alimentados. Dessa vez, a multidão chegava a 4.000 pessoas, mais mulheres e crianças. Uma vez mais, Jesus operou milagres de cura e então maravilhosamente alimentou as massas a partir de só 7 pães e uns poucos peixes. Então todos comeram, ficaram cheios, e os discípulos trouxeram de volta 7 cestos cheios de comida que sobrou. No fim do dia, Jesus outra vez entrou num bote com os discípulos, dessa vez para rumar a Magade. Durante o trajeto, os discípulos discutiram entre si perguntando: quem esqueceu de trazer o pão? Evidente que eles tinham um só pão para si. Marcos 8,14. Imagine só, Pedro, Tiago, João e os outros estavam preocupados quanto ao pão, tendo acabado de chegar da maior distribuição de pães da história. Quando Jesus os ouviu, não acreditou. Ele os reprovou, dizendo: não compreendeis ainda, nem vos lembrais dos 5 pães para 5.000 homens, e de quantos cestos tomastes? Nem dos 7 pães para os 4.000, e de quantos cestos tomastes? Como não compreendeis? Mateus 16, 9 e 11. E então perguntou: não vos lembrais de quando parti os 5 pães para os 5.000? Quantos cestos cheios de pedaços recolhestes? Responderam eles: 12. E de quando parti os 7 pães para os 4.000? Quantos cestos cheios de pedaços recolhestes? Responderam: 7. Ao que lhes disse Jesus: não compreendeis ainda? Marcos 8, 18, 21. Jesus estava dizendo em outras palavras: como pode acontecer isso? Estou tentando edificar um alicerce de fé em vocês. Como esses milagres não se gravaram em suas mentes? Eu lhe pergunto, por que Jesus aqui relacionou a fé débil e hesitante dos discípulos aos milagres dos pães e dos peixes? Por que atribuiu as dúvidas e o endurecimento de seus corações
a não compreensão do significado de tais maravilhosas multiplicações. Por que ele simplesmente não os recordou do milagre da transformação de água em vinho, ou do leproso que ficou curado instantaneamente, e o homem paralítico e preso à cama que foi baixado até ele através do teto, curado por Cristo, e imediatamente pegou sua esteira de palha e saiu andando, e os espíritos imundos que viram Jesus e se dobraram diante dele gritando: Tu és o Filho de Deus. Todos estes acontecimentos incríveis ocorreram antes de Cristo ter alimentado as multidões. Mas Jesus 2 vezes traz os discípulos à lembrança desses 2 milagres. Por quê? Voltemos ao ato de alimentar os 4.000 para ver se podemos compreender o significado espiritual. E, chamando Jesus os seus discípulos, disse: Tenho compaixão desta gente, porque há 3 dias que permanece comigo e não tenho o que comer. E não quero despedi-la em jejum, para que não desfaleça pelo caminho. Mateus 15:32. No entanto, as multiplicações dos pães que Cristo fez foram milagres progressivos. Jesus ofereceu aos céus uma simples oração de bênção, sem fogo, trovão ou terremoto. Ele simplesmente partiu os pães e os peixes, sem nenhum sinal ou som de que um milagre estava tendo lugar. Contudo, para alimentar aquela quantidade de gente, teria de se partir pão e peixes milhares de vezes, por todo o dia, e cada pedaço de pão ou peixe seria parte do milagre. É exatamente assim que Jesus realiza muitos dos milagres na vida do seu povo atualmente. Oramos por maravilhas instantâneas e visíveis, mas muitas vezes o nosso Senhor está silenciosamente em ação, formando um milagre para nós pedaço a pedaço, pouco a pouco. Podemos não ser capazes de ouvir ou tocar isso, mas Ele está em ação, dando forma ao nosso livramento, além do que possamos ver. E é isso que Jesus queria que os discípulos vissem. Ele queria tanto que eles soubessem que durante todo o tempo, Ele estava agindo a favor deles, enviando flechas contra o inimigo, silenciando espíritos enganadores, guardando e protegendo fielmente cada preciosidade que o Pai houvera lhe dado. Você pode estar em meio a um milagre, agora mesmo, e simplesmente não o estar vendo. Talvez nesse momento você possa estar esperando por seu milagre. Você está desencorajado, pois as coisas parecem estar paradas. Não se vê nenhum sinal da ação sobrenatural de Deus em seu favor. Veja o que Davi disse no Salmo 18. Na minha angústia, invoquei o Senhor. Gritei por socorro ao meu Deus. Ele, do seu templo, ouviu a minha voz, e o meu clamor lhe penetrou os ouvidos. Então a terra se abalou e tremeu. Vacilaram também os fundamentos dos montes e se estremeceram. Das suas narinas subiu fumaça, e fogo devorador da sua boca. Baixou ele os céus e desceu. Trovejou então o Senhor nos céus. O Altíssimo levantou a voz, despediu as suas setas, multiplicou os seus raios. Salmo 18, 6, 9, 13, 14. Davi compreendeu a verdade fundamental de tudo isso. Trouxe-me para um lugar espaçoso. Livrou-me porque ele se agradou de mim. Pelo 18, 19. Davi declara: Eu sei porque o Senhor está fazendo tudo isso em meu favor. É porque se agrada de mim. Verdadeiramente creio em milagres instantâneos. Deus ainda está operando maravilhas gloriosas e instantâneas hoje em dia. Porém, nessas passagens dos evangelhos, Jesus pede que nos lembremos e anotemos seus milagres progressivos e seu papel em nossas próprias vidas atualmente. Fui grandemente abençoado por algo que li no relato de João quanto à multiplicação dos 5.000. Então Jesus, erguendo os olhos e vendo que grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: Onde compraremos pães para lhes dar a comer? Mas dizia isso para o experimentar, porque ele bem sabia o que estava para fazer. João 6:5-6. Jesus levou Filipe para o lado, pôs o braço em torno dele e disse: Irmão Filipe, dê uma olhada nas milhares de pessoas que estão aqui. Estão todas com fome. Me diga, onde vamos? Comprar pão suficiente para as alimentar?
O que você acha que devemos fazer? Como essa atitude de Cristo é amorosa. O tempo todo Jesus sabia o que iria fazer. O verso acima diz isso. Mas o Senhor estava tentando ensinar algo a Filipe e a lição que transmitia a ele se aplica a cada um de nós hoje. Pense, quantos dentre o corpo de Cristo passam a noite em claro tentando resolver os problemas? A gente pensa assim, talvez tal coisa funcione. Não. Talvez essa outra resolva. Não. Vejo Filipe cogando a cabeça, respondendo, Senhor, eu andei conversando com André, Pedro, Tiago e João. E somando tudo temos pouquíssimo dinheiro. É totalmente insuficiente para essa necessidade que surgiu. Estamos com um problema crítico em relação ao pão. Contudo, Filipe e os apóstolos não tinham só um problema de pão. Eles tinham um problema de padaria, e um problema de dinheiro, e um problema de distribuição, e um problema de transporte, e um problema de tempo. Somando tudo, tinham problemas que não dava nem para imaginarem. A situação era totalmente terrível. Mas o tempo todo Jesus sabia exatamente o que iria fazer. Ele tinha um plano, e o mesmo é verdade em relação aos seus problemas e dificuldades hoje. Há um problema, mas Jesus conhece toda a sua situação. E vai até você perguntando, o que vamos fazer quanto a isso? A correta resposta de Filipe teria sido, Jesus, tu és Deus. Nada é impossível contigo. Assim, estou entregando tal problema para ti. Ele não é mais meu, mas teu. É exatamente isso que precisamos dizer ao nosso Senhor hoje, em meio da nossa crise. Senhor, tu és o operador de milagres, e estou submetendo todas as minhas dúvidas e temores a ti. Em confiança, transfiro toda essa situação, toda a minha vida, para os seus cuidados. Sei que não permitirás que eu desfaleça. Na verdade, tu já sabes o que farás em relação ao meu problema. Confio no teu poder.